O que nós vamos começar a revisar aqui, nas últimas aulas, nós começamos a estudar detalhadamente o que é intervalos reais, o que é fundamental, o que é conjunto numérico, as definições dos vários tipos de conjunto, naturais, inteiros, racionais e irracionais, e, é claro, o conjunto dos números reais. E também nós aprendemos a como escrever os intervalos reais de maneira bem simples, nós analisamos. Nós vamos precisar disso, porque isso vai ser a linguagem usada para nós escrevermos as funções matemáticas, que é o que nós vamos começar agora. Mas antes de explicar o que é função do primeiro grau, segundo grau, inequação, exponencial, logarítmica e trigonométrica, que são as funções que nós vamos estudar nessa nossa aula, a gente tem que entender primeiro o que é função. Uma função, acho que todo mundo sabe o que é, significa noção intuitiva de função. Para nós entendermos o que é uma função, eu vou colocar o exemplo mais simples que existe, que é o exemplo de uma corrida de táxi. Uma corrida de táxi, você vai pagar um preço pelo número de quilômetros rodados que você vai efetivamente colocar. Mas, como é o preço de uma corrida de táxi? O preço de uma corrida de táxi é sempre baseado em dois termos. O primeiro termo é o valor fixo, que você paga quando você abre a porta. Aqui em Manaus é cerca de R$4. Só para abrir a porta do carro, você paga R$4. É chamado de bandeirada, né? O pessoal chama. A segunda parte do preço da corrida do táxi é o valor chamado de variável, que, como o próprio nome já diz, ele vai variar em função da quantidade de quilômetros rodados. No caso, vamos dizer que seja R$1,50 por quilômetro rodado. Nós vamos chamar o preço da corrida de Y, que é o preço total da corrida, e nós vamos chamar de X a distância percorrida. Essa distância percorrida em quilômetros, claro. Portanto, quanto que vai ser o preço da minha corrida? O preço da minha corrida vai ser o quê? Y é igual ao valor fixo que vai pagar de cara, que é R$4, mais a parte variável, que é R$1,50 multiplicado por X. Onde X, como o próprio nome já diz, vai ser o quê? Y vai ser o preço da corrida, deixa eu anotar isso bem claro. E esse X significa os quilômetros rodados, ou seja, a distância que ele vai percorrer. Obviamente, isso aqui é uma fórmula bem simplificada para explicar o que é uma corrida de táxi, mas isso aqui dá uma boa ideia. Então, deixa eu colocar aqui. Então, utilizando aqui essa fórmula que nós montamos, que nós vamos dizer que vai ser a função da corrida de táxi. A função da corrida de táxi vai ser o que? Y igual a R$4 mais 1,50 multiplicado por X. Vamos fazer uma análise aqui bem simples. Digamos que o nosso amigo aqui, ele percorreu uma distância de 10 km. Uma corrida relativamente longa. Quanto será que ele vai pagar? É fácil. O valor que ele vai pagar vai ser Y igual a R$4, que é o valor fixo, mais 1,50 multiplicado pela distância que ele andou, que é 4. Então, Y vai ser igual a quanto? Vai ser 4 mais 1,50 multiplicado é 6. Perdão, 4 km não, desculpa. 10. Ele vai andar 10 km. 10 km. Y vai ser igual a quanto? 4 mais 1,5 vezes 10 é 15. Então, a corrida dele aqui vai dar R$19. Então, nós temos o quê? Nós temos um valor de X. X é igual a quanto? 10 km. E quando nós encontramos o valor de X, eu vou ter um valor de Y. O valor de Y vai ser R$19, que é o valor da corrida propriamente dita. Nós estabelecemos uma relação entre a distância percorrida e o valor que eu vou gastar. Porque toda função matemática, toda ela, você sempre vai colocar para uma determinada relação. Você identifica as grandezas envolvidas. Quais são as grandezas envolvidas? Primeiro, nós chamamos o valor de X, que é o valor variável,
que é a corrida, né, a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, e, junto com o valor fixo que ele vai dar, pode ter ou não, eu vou achar o valor da função, que é o y, vamos chamar assim. É porque toda função, pelo menos essas primeiras que nós estamos estudando aqui, nós vamos sempre relacionar para o plano cartesiano, que é aquela parte da aula que a gente estava falando de intervalos. Para a gente salientar bem isso daqui, vou dar outro exemplo, e nesse exemplo nós vamos montar uma tabela de preço, uma tabela de possibilidades, tá ok? Vamos fazer isso. Esse aqui foi o exemplo número de corrida de táxi. Eu vou colocar aqui o exemplo número 2, por assim dizer, de uma mercadoria pelo preço. Vou contar aqui a história seguinte. Um determinado, sei lá, uma coxinha. Está bem aqui na banca, ela custa R$3. Uma coxinha é humilde, tá bom? Uma coxinha humilde. Mas só que a dona cobra também R$1 pelo molho especial, independente da quantidade de coxinhas. Então, bora de fazer uma função disso daqui. Primeiro, eu vou chamar y o quê? O preço que eu vou pagar pelas coxinhas. Esse x aqui vai representar o número de coxinhas que eu vou comprar. Nós podemos montar essa função bem rapidamente, não é verdade? Podemos colocar aqui y vai ser igual a quanto? Y, o preço da coxinha, vai ser R$1, valor fixo, né? Independente da quantidade de coxinha, você sempre vai pagar R$1 pelo molho extra, mais R$3 multiplicado por x, onde x vai ser o número de coxinhas. Então vamos fazer uma tabela bem aqui, uma tabela bem simples. Vamos fazer uma tabela de valor de x, que é a quantidade de coxinhas. Vamos colocar aqui a função, que é y igual a 1 mais 3 vezes x. E aqui nessa última parte vamos colocar y, que é o valor que eu efetivamente vou pagar. Eu vou colocar apenas alguns valores, tá? Bem pequeno. Vou fazer uma tabela relativamente pequena. Tá ok? Então vamos lá, para começo de conversa. Se eu comprar uma coxinha, vai ficar quanto? Y igual a quanto? 1 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3 e 3 mais 1 é 4. Então, vai dar R$4. Simples, né? Se forem duas coxinhas, y vai ser igual a quanto? 1 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E 6 mais 1 é igual a quanto? R$7. Se forem três coxinhas, y é igual a quanto? 1 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1 é 10. E finalmente, apenas como exemplo, claro, y é igual a quanto? 1 mais 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. E 12 mais 1 é 13. Então nós conseguimos estabelecer, fizemos uma relação entre o número de coxinhas e o valor. Se nós fôssemos escrever esses pares ordenados, só para ficar bem claro a relação aqui, né, que a gente tem, poderíamos escrever o par ordenado dessa forma. Lembre-se, é porque toda função nós podemos relacionar ela para o eixo cartesiano. Então é por isso que eu vou escrever esse par ordenado aqui. Esse par ordenado aqui vai ser o par ordenado xy, normal. Como é que você vai montar esse par ordenado xy? Nós vamos colocar os valores deles, tudo bem? Os valores ordenados são, quando x for igual a 1, y é igual a quanto? 4. Quando x for igual a 2, y é igual a 7. Quando x for igual a 3, y é igual a 10. E quando x for igual a 4, y é igual a 13. Porque toda função, quando você relaciona uma função, eu sempre, desculpe insistir várias vezes, porque isso vai repetir muito, e vai ser necessário para nós entendermos o que é uma função. Tu sempre relaciona, para cada valor de x, tu vai encontrar um valor de y. Caso exista essa relação, você percebe que há uma função matemática de um valor de x, relaciona-se para o valor de y, porque ele está relacionando duas grandezas, uma grandeza variável e uma que vai ser o valor da função. Isso que nós estamos estudando, que é expressar matematicamente o quanto varia o valor de alguma coisa,
em função de um valor que muda, que no caso aqui vai ser o número de coxinhas que a gente está trabalhando, essa expressão matemática, o nome disso é função. Ficou claro aqui a relação? Isso é função. Existem dois tipos de função, meninos, que a gente está estudando aqui. Essa primeira função é uma função crescente. Por quê, Henrique? Essa função é crescente no sentido de que os valores, conforme tu vai aumentando o valor de x, vai aumentando também o valor de y. É uma coisa óbvia, que é o preço de alguma coisa. Quanto mais tu compra de uma determinada coxinha, lá do exemplo do problema, maior vai ser o preço, por uma questão matemática. Mas tem funções também que, na verdade, são inversamente proporcionais. Que quando tu aumenta o valor de x, o valor de y diminui. Querem ver como é que funciona? Observe mais esse exemplo aqui.